Amém, amém, amém. Amém, já está conectado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém, pessoal do Facebook. Amém, pessoal do Instagram. Amém, pessoal do YouTube. Amém. Pessoal do Meet, o Francisco, a Maria, o Carlos, a Miriam. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o pessoal que vai acompanhar a aula pelo grupo de WhatsApp, né? Pelos áudios. Amém. Amém. Hoje a gente vai conhecer um personagem novo, né? Hoje a aula aí, gente, são 3 capítulos, viu? Vamos ralar aí hoje. Amém. Hoje a gente vai conhecer um personagem novo, Ezequiel. Caramba, vamos conhecer esse novo personagem. A gente tem conhecido tanto Jeremias, né? A gente tem falado tanto sobre Jeremias, né? E hoje a gente vai conhecer então Ezequiel. Ezequiel é um reforço ali, né, para Jeremias. Jeremias era profeta solitário, né? A gente lembra que Daniel também estava atuando ali na Babilônia, mas Daniel ele atuava na corte, né? Daniel ele não era um profeta do povão. Daniel não era uma pessoa que estava ali entre os cativos ali, pregando sobre Deus. Ele estava atuando no palácio, ele era atuante ali dentro da corte. E havia necessidade de ter um profeta ali no povo, né? E a gente lembra que quem vinha fazendo essa função? Jeremias, através das suas cartas, né? Mas era muito difícil Jeremias ser ouvido. E ele não era ouvido nem presencialmente lá em Jerusalém, quem dirá pelas cartas que ele enviava para a Babilônia. E assim ele ficou o profeta solitário por tantos anos, né? A gente lembra, tantos anos. E então agora, hoje, a gente vai ver Deus levantando um profeta na Babilônia. Então agora a gente vai ver que ponte extraordinária, gente. A gente vai ver como é lindo, né? O livro de Ezequiel é um livro que... tem gente que chama, né, o livro do Apocalipse de o livro mais ezequiélico que existe, né? Porque, na verdade, o Apocalipse traz vários capítulos, vários versículos, gente, que vão de acordo com as visões de Ezequiel, de acordo ali com o que o livro de Ezequiel vem nos trazer. E a gente já vai começar nesse nível. O capítulo 1 já tá escrito lá em Apocalipse, tá? Então, se você pega Ezequiel 1 ali e você compara com Apocalipse 4, tá? Eles batem, as figuras que são apresentadas aqui na visão de Ezequiel lá na Babilônia, né, são faladas por João lá no Apocalipse, tá? Então, caramba, é um livro extraordinário, o livro de Ezequiel, e é um livro muito bem datado, né? O bom do livro de Ezequiel é isso, né? Ele traz ali as datações e tal, a gente consegue ter uma boa noção de quando ele escreveu o quê. Então é um livro muito bom, gente, e que extraordinário. No capítulo de Ezequiel, mais pra frente a gente vai estudar que Ezequiel fala sobre Gog e Magog, né, sobre essa luta, essa batalha, e isso é trazido lá no livro de Apocalipse, né. João traz essa imagem de Gog e Magog como a batalha final. A gente lembra que tem 2 batalhas, né, tem a primeira batalha que é do Armagedon, que é quando Jesus volta, então Jesus reina 1000 anos nessa terra. E então, depois de 1000 anos que ele reinar nessa terra, Satanás é solto de novo. E então tem a guerra Gog e Magog, que é a última guerra onde Satanás vai ser lançado lá no lago de fogo de enxofre, onde já estava a besta lá e o falso profeta, né? E, gente, o livro de Ezequiel fala sobre Gog e Magog, eu até anotei aqui, ó. Também tem um momento no livro de Ezequiel que é trazido ali, né, um rolo, né, que a gente vai ver hoje também, né, e ele experimenta e o rolo tem sabor de mel. Lá no Apocalipse também, João também traz esse rolo que ele experimenta, tem sabor de mel, mas quando cai no estômago é amargo, não é legal, não cai bem, né. Ezequiel também traz a visão de uma Jerusalém restaurada, de um reino, né, totalmente restaurado por Deus, né, um templo reerguido e habitado, e isso vem apontando também para o Apocalipse. No Apocalipse a gente traz, o Apocalipse traz de novo para a gente essa visão que foi aqui dita em Ezequiel. Gente, Ezequiel é um livro muito importante mesmo, tá? Então a gente vamos lembrar o que tá acontecendo na história, tá? Eu até anotei aqui, fiz uma colinha aqui, anotei umas coisinhas. Quando foi, a gente lembra, né, que era tudo unificado, né? Na época de Davi era um reino só, era o reino de Israel, um grande reino, né?
A paz, Isa, seja bem-vinda. Amém. A gente lembra que na época de Davi era um grande reino, era a unificação ali. Então veio Salomão, né? Salomão pediu a Deus sabedoria, recebeu sabedoria, mas o princípio do saber está em temer a Deus. O próprio Salomão depois disse isso, né? A gente estudou bastante Salomão, né? A gente viu os provérbios ali de Salomão. No final da vida de Salomão a gente estudou Eclesiastes, né? Eclesiastes é um livro que mostra a transparência de Salomão pra gente, né? Parece ali um velho arrependido, né? No final da tua vida, que ele viu que fez tudo errado, né? Que ele deu valor a que não tinha valor, e a sabedoria sem temor já não é mais sabedoria, né? E caramba, Salomão reconheceu tudo isso, só que no final da vida dele, e ele já havia pecado muito contra Deus, né? A gente lembra que Salomão teve muitas mulheres, né? Ele teve ali 1000 mulheres, né? Eu não lembro de cabeça se eram 800 mulheres e 200 concubinas, mas ele teve muitas mulheres, né? E então, em um determinado momento, ele quis agradar as mulheres dele e começou ali a deixar elas erguerem em Judá, no reino de Israel todo ali, né? Altares dos deuses dela, né? Porque ele casou com muitas mulheres de muitas nações, então eram muitos deuses de muitas nações. E ele deixava elas erguerem, e com o passar do tempo ele foi adorando também esses deuses, a gente lembra, né? Então, por causa disso, por causa desse pecado em que ele realmente começou a adorar outros deuses, ele começou, né, esses deuses falsos, ele começou a erguer esses altares, né, e incentivar o povo a isso. Por conta desse pecado, Deus decidiu dividir o reino, a gente lembra, né? Então o reino foi dividido em 2 partes, e o pecado de Salomão foi tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que Deus falou: eu vou deixar com você só uma tribo, por amor a Davi. Não é por amor a você, Salomão, porque você pecou demais comigo. Mas como eu prometi a Davi, Davi é um servo meu que eu amo muito, e eu prometi que é da semente dele que viria o Messias, eu vou deixar você ainda reinando sobre uma casa, sobre uma tribo. Só por amor a Davi. O restante eu vou tirar tudo da tua mão. Então a gente lembra que isso aconteceu, né? Então Salomão, o filho de Salomão, né? Isso se cumpriu no reinado do filho de Salomão, Roboão. Então Roboão, a gente lembra que começou a reinar sobre Judá e Benjamim, né? Então a gente lembra que a tribo de Judá não é só Judá, é Judá e Benjamim. Enquanto isso, as outras 10 tribos foram pro norte, né? Virou ali o reino norte e o reino sul, que era Judá. O reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, a gente lembra, durante muito tempo na história, a própria Bíblia, né, vem trazendo ele como o reino de Efraim, tá? Então era muito comum o reino norte ser chamado de reino de Efraim e o reino sul ser chamado de reino de Judá. Por quê? Porque primeiro os reis que passavam pelo reino de Judá eram judeus, então eram descendentes de Davi, eram judeus, então era o reino de Judá, tá? E com relação ao reino norte, a maior parte dos reis que reinaram no reino norte eram efraimitas, eram da tribo de Efraim, tá? E quem foi o primeiro rei escolhido por Deus nessa divisão? Um efraimita, que foi Jeroboão, a gente lembra, tá? Então, diante desse cenário, a gente lembra que houve a separação dos reinos. Jeroboão começou a reinar lá no reino norte, e então Roboão começou a reinar lá no reino sul. Então a gente lembra que houve uma divisão onde havia o reino de Israel e o reino de Judá. Jeroboão, quando ele começou a reinar, Deus havia falado: olha, eu vou manter a sua descendência no poder se você for fiel a mim, Jeroboão. Mas se você não for fiel a mim, eu vou tirar de você o reino, assim como eu fiz com Salomão. Então Jeroboão ficou com medo, porque o templo de Deus não ficava nas terras do reino norte, ficava nas terras do reino sul. Então o templo em Jerusalém ficava dentro do reino de Judá e não dentro do reino dele, de Israel. Ele falou: caramba, o povo em que eu reino vai descer e vai querer adorar a Deus lá em Jerusalém, então eles vão lá e vão mudar de ideia, vão falar: eu quero Davi de novo reinando, eu não quero mais Jeroboão, eu quero Roboão. Mas só que Deus havia garantido para ele que não ia acontecer isso, né? Mas com medo disso acontecer, o que Jeroboão faz, a gente lembra? Jeroboão cria 2 bezerros de ouro, tá? Eu tô voltando bem na história, gente, que é importante porque tudo isso vai desenhando pra gente aquela saga lá dos samaritanos lá no Novo Testamento que vai ter, tá bom? Aquela guerra que há, aquela dúvida daquela mulher no poço, né? A samaritana do poço. Tudo isso é desenhado, por isso que eu tô falando aqui, né? Tudo isso explica aquela mulher no poço lá em Samaria, né, a samaritana, tá? Então,
a gente lembra, né, que Deus falou, ó, mas você tem que me obedecer. Ele, com medo do pessoal do Reino Norte começar a descer no Reino Sul e adorar a Deus em Jerusalém, ele falou, caramba, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um templo aqui. Eu vou criar um templo aqui, vou reunir o povo e vou falar que agora Deus é para ser adorado aqui, não é mais para descer lá em Jerusalém, não. É o mesmo Deus aqui, então eles adoram aqui a Deus. E ele criou, então a gente lembra que ele criou um templo lá em Dan, lá no reino no norte, lá em cima, né? Perto de Naftali, né? Lá para cima na estrutura. A paz do Senhor Jesus, Anafar, lá, amém. Ele criou então um templo lá no Reino Norte, lá no extremo do Reino Norte, lá onde era a terra de Dan, e ele criou um templo ali em Betel. A gente lembra que Betel era um lugar muito importante, né? Betel, ele era conhecido como o que? A casa de Deus, né? Bet-El, né? Bet-El, a casa de Deus, El é Deus. E a gente lembra que Betel foi o lugar onde Jacó teve o sonho, né? Então Jacó foi ali que ele teve o sonho, né? E o nome ali da cidade foi mudado para Betel por causa desse sonho que Jacó teve. Então Jeroboão decidiu fazer desse lugar um templo também, tá? Então ali Deus seria adorado agora lá na tribo de Dan, lá em cima, e ali embaixo ali na terra de Betel. A gente lembra que já houve uma adoração ali em Dan quando a gente estudou Juízes, tá? Então antes assim de haver qualquer rei, né? Antes de haver Saul, antes de haver Davi, a gente lembra que houve uma corrupção no tempo de Juízes, um pouco antes ali do tempo de Juízes, antes de se levantar, Deus levantar juízes ali em Israel, a gente viu que houve uma corrupção ali e eles criaram por conta própria um templo lá em Dan, lembra? Então já era um costume que havia e ele ressignificou isso, Jeroboão, tá? Então Jeroboão foi e criou esses dois focos dentro para apanhar todo o Reino Norte e ninguém precisa ir para Jerusalém. Só o que ele fez para reforçar? Ele foi e criou um bezerro de ouro. Aí ele criou um bezerro de ouro, seguindo o exemplo ali, né, do deserto, quando aconteceu com Arão, né, quando Moisés tinha subido, ele criou um bezerro de ouro e colocou em Betel, criou um bezerro de ouro e colocou em Dan. Aí ele reuniu todo o povo de Israel, a gente lembra, e falou, olha, gente, é o seguinte, vocês não precisam descer lá para Jerusalém para adorar a Deus lá no templo erguido por Salomão, porque o Deus que tirou vocês do Egito está aqui. É só vocês entrarem em Betel e adorarem o bezerro. É só vocês entrarem em Dan e adorarem o bezerro. Porque esse é o Deus que tirou vocês do Egito. E esse foi o pecado de Jeroboão. A gente lembra, né? Então, começou o pecado do Reino Norte. Na adoração desses bezerros de ouro. Enquanto isso, o Reino Sul estava adorando a Deus em Jerusalém. Tá? Então, o Reino Sul mantinha-se ali adorando a Deus em Jerusalém e o Reino Norte adorando os bezerros de ouro. E Deus enviando profetas ali no Reino Norte, para o Reino Norte parar de adorar aqueles bezerros de ouro. Então a gente lembra que o colapso maior no Reino Norte, então, aconteceu com Acabe. Então, ali no Reino Norte, depois de toda essa sequência de pecados que vinha continuando o pecado de Jeroboão, eis que surge Acabe, né? Acabe se casa com uma profetisa, Jezabel. A gente lembra que o pai de Jezabel era um sacerdote de Baal, né? Então, essa mulher foi criada para ser profetisa de Baal. Ela tinha um amor fervoroso por Baal, porque ela foi desde pequena educada para amar Baal. O pai dela servia Baal. Então, essa mulher virou esposa de Acabe. E a gente lembra que ela então instituiu ali a adoração a Baal. Então eles aumentaram o pecado de Jeroboão, que já era dos dois bezerros de ouro. Então agora o Reino Norte inteiro, né, eles começaram a adorar Baal. E nesse tempo a gente lembra que Deus havia levantado o profeta Elias, né? Então o profeta Elias vem, surge ali, o profeta Eliseu depois, tá? Então a gente lembra que o que acontece lá no Reino Sul estava tudo certo, estava tudo tranquilo, né? Tava reinando ali Josafá, né? Descendente de Davi. E então, de repente, Josafá decide fazer amizade com Acabe. Acabe ruim das ideias, né? E Josafá, descendente de Davi, o Reino Sul estava tudo certo, o Reino Sul estava adorando a Deus certinho, o templo estava funcionando certinho em Jerusalém. Então ele decidiu fazer uma aliança ali com Acabe e ele sonhava em reunificar o reino. Então ele sonhava que, pô, se meu filho casar com a filha de Acabe, a união vai fazer com que todos sejam um só de novo. Mas não ia ser, Deus falou que não ia e não ia, né?
Mas então a gente lembra que isso aconteceu. Então houve uma união entre o Reino Sul e o Reino Norte, tá? Então houve uma união por casamento. A gente lembra que através dessa união o pecado do Reino Norte começou a ir para o Reino Sul também, né? Então começou ali a impregnar também aquela adoração ali no Reino Sul, tá? Então a gente lembra que tudo isso foi andando, foi caminhando até que em 721 a.C., eu anotei aqui 721 a.C., a gente lembra que o Reino Norte foi levado pela Assíria, tá? Então, depois de tantos pecados, de tantos avisos, tantos profetas levantados, né? A gente lembra Amós, Malaquias, né? Tantos profetas ali foram levantados para pregar ali para o Reino Norte, que a gente já viu, né? Muitos mesmo, né? A gente viu. Nossa, tá na ponta da minha língua. Tem um outro profeta também que a gente viu, né? Que ele casou até com uma prostituta, né? Então tem muitos profetas que pregaram no Reino Norte. Mas o Reino Norte não queria ouvir, o Reino Norte não queria se arrepender. Então Deus foi e exerceu juízo sobre o Reino Norte. E eles foram levados cativos para a Síria. Isso aconteceu no ano 721 a.C., tá? Aí no ano 721 a.C., eles foram levados lá para a Síria e foram feitos cativos lá na Síria. E a Síria, ela tinha um costume de enfraquecer a nacionalidade do cativo dela. Então, o que ela, a primeira coisa que ela fazia? Uma lavagem cerebral. Então, ela dividia os povos, porque o povo dividido é enfraquecido, então ela ia e colocava um pouquinho na Filístia, um pouquinho, ia espalhando os povos pelos lugares, porque eles não iam poder fazer motim, então separados, então não há nacionalidade, né? Fora isso, a Síria, ela começava a te impedir de fazer o que você tem que fazer. Eu tenho que guardar o sábado. A Síria não deixava você guardar o sábado. Até que chegou um momento que você esquece já quais eram os seus costumes, né? De tanto não poder praticá-los, de tanto ter que praticar o que a Síria mandava você praticar, você tem uma lavagem cerebral que você esquece quem você é, esquece o seu costume, esquece o que era para você fazer. E é isso que acontece com os samaritanos. Por isso que há esse problema com os judeus depois. Eles vão esquecendo, né? E vai dando aquela confusão, então eles começam a se casar com os povos onde eles foram misturados, né? Então fica aquela mistura, aquela confusão de costumes, e essa é o Reino Norte. E enquanto isso, o Reino de Judá ainda existe. Aí o Reino de Judá continua existindo aos trancos e barrancos, só que agora eles começam a ter adorações ali, pagãs. E Deus então levanta profetas para falar no Reino de Judá. Então vários profetas são levantados para o Reino de Judá. Então a gente lembra que a Síria em um determinado momento vai levar Judá também, porque Judá estava pecando muito. A gente lembra que em Judá, né, surgem vários reis ruins. Ali antes de Manassés existiram outros reis ruins ali em Judá, né, Acás, né, tiveram outros reis ruins ali em Judá. E tudo isso vai levando ao paganismo em Judá. Então Judá começa, no meio da cidade, a ter altares pagãos, eles começam a oferecer seus filhos em sacrifício a Moloque, eles começam a fazer feitiçaria, consultar mortos, e isso em Judá acontecendo, e o templo lá em funcionamento, né? Então a gente lembra que estava essa situação ali em Judá, e Deus levantando profetas. Então a gente lembra que Isaías é levantado. Quando Isaías é levantado como profeta, Isaías começa a pregar, e ele estava pregando no reinado de Acás, que foi um rei muito mau, Acás. Ele incentivava o povo ao paganismo, né? E Isaías falava, né, durante o início ali do chamado dele, ele falando ali no reinado de Acás, e ele diz, a Bíblia diz que, olha, se vocês continuarem desse jeito, Deus vai fazer com vocês o que fez com o Reino Norte, e a Síria vai levar vocês. A Síria vai levar o reino de Judá. Se vocês não mudarem, não se converterem, não se arrependerem, vai levar. Então a gente lembra que Acás morre, então depois a gente lembra que Ezequiel vira rei. E a Bíblia diz que depois de Davi, o melhor rei que Judá teve depois de Davi foi Ezequiel. A Bíblia diz isso, né? E depois de Ezequiel, o melhor rei foi Josias, né? Mas até então, de Davi até Ezequiel, o melhor, Ezequias, né? De Davi até Ezequias, o melhor rei que houve foi Ezequias, não houve outro rei melhor. Então, Ezequias foi um rei bom, a gente lembra, né? Então, Ezequias foi um rei que quis ali servir a Deus direitinho, quis fazer tudo certo, né? Então, a gente lembra que a Síria veio invadir as terras de Judá.
durante o reinado de Ezequias. Então, durante o reinado de Ezequias, ali Isaías pregando, Malaquias pregando, a gente lembra, né? Malaquias ou Miqueias? Acho que é Miqueias. Pregando, a gente lembra, né? A gente estudou já, acho que é Miqueias. Pregando, então, né? A gente lembra que o povo se converte, né? A gente viu até que o livro de Jeremias é que traz essa informação, que eles se converteram não foi por causa da pregação de Isaías, né? A gente lembra que Isaías era um profeta da corte, Isaías era parente do rei, né? Então, ele não era muito ouvido pelo povo, não, né? Mas Miqueias, eu acho que é Miqueias, gente. É Miqueias ou é Malaquias? Estou na dúvida, agora acho que é Miqueias que a gente já falou. Miqueias, isso mesmo. Aí o profeta Miqueias, o livro de Jeremias diz que foi a pregação de Miqueias que converteu o povo nessa época, né? A gente lembra que a Assíria ia entrar por meio de Senaqueribe, né? O rei da época era o rei Senaqueribe da Assíria. Ele ia entrar em Judá, ele já havia conquistado mais de 43 cidades, né? A gente viu isso no prisma ali de Taylor, né? No prisma ali de Senaqueribe, e ele já havia conquistado mais de 43 cidades de Judá e ele ia conquistar Judá. Então o povo creu na pregação de Miqueias, ouviu Isaías e se converteram. Então a gente lembra que diante deste acontecimento Deus fez um grande milagre e esse povo foi salvo, né? Então a gente lembra que esse povo foi salvo de uma forma extraordinária. Quando esse povo foi salvo de uma forma extraordinária, o orgulho de Ezequias começou a crescer. A gente lembra até que Ezequias, né, nessa mesma época, ele ia morrer. E Deus havia mandado Isaías para avisar, ó, Ezequias, você prepara a tua casa aí porque você está morrendo. Essa doença que você tem é para a morte. E Ezequias se humilhou diante de Deus, né, conversou com Deus. E Deus, então, concedeu para ele mais 15 anos de vida, lembra? E é nesses 15 anos de vida que ele tem um filho que vai reinar, tá? Que a gente vai ver. Que é o filho que vai reinar, que é o pior rei da história de Judá, que é comparado a Acabe. E é dentro desses 15 anos que Deus deu para ele extra, que ele tem esse cara, que vai ser o pior rei da história de Judá. E então, ele começa a se encher de orgulho. Porque quando ele vence a Assíria, era algo que era algo novo, ninguém havia conseguido vencer a Assíria até então, né? Nenhuma nação havia feito a Assíria fugir, nenhuma. E Judá foi a primeira. E Judá, uma cidadezinha tão pequenininha, Jerusalém, uma cidadezinha tão pequenininha, conseguiu resistir à Assíria, sendo que nenhuma outra nação conseguiu. Então isso fez crescer a fama de Ezequias. Então as pessoas vinham de todas as nações para conhecer Judá, para conhecer Jerusalém, conhecer que rei é esse, caramba, que conseguiu vencer a Síria dessa forma. Então a gente lembra que ele recebeu muitos presentes, né? Recebeu muitas visitas, reis vinham visitá-lo. Então ele se ensoberbeceu. A gente lembra que ele começou a se achar muito. Então, nisso que ele começou a se achar muito, ele se desviou de Deus. Então, Deus fez um teste, a gente lembra, né? A gente viu, Deus fez um teste. Então, diante desse teste, ele não passou, né? Ele foi reprovado no teste de Deus. E então, Deus deu uma sentença sobre esse teste. Deus falou, Ezequias, eu percebi que seu coração já não é mais comigo. Porque o seu coração já não é mais comigo, eu digo que agora tudo que há em Jerusalém, tudo que há em Judá, será levado pela Babilônia. Isso a gente ouviu lá na época de Ezequias, do rei Ezequias, certo? Então, a Bíblia diz que no final da vida dele, Ezequias se arrependeu do seu orgulho e buscou a Deus. E por isso, Deus o perdoou e não fez com que acontecesse na vida dele os infortúnios que Deus havia prometido. Então, Ezequias morre. Então, quando Ezequias morre, quem é que vira rei? A gente lembra? Manassés. E Manassés, a Bíblia diz que ele foi o pior rei da história de Judá. Manassés fala que ele foi Acabe para Judá. O que Acabe foi para o reino norte, Manassés foi para o reino sul. Manassés, ele não só instituiu novos altares, ele não só levantou novos altares, como ele também incentivou a adoração às estrelas, a adoração à lua, a adoração ao sol, né? Então ele aumentou coisa que nem se adorava lá, ele também expandiu para o povo adorar. Além disso, Manassés fez algo que outros reis não haviam feito. Ele pegou ídolos e colocou dentro do templo em Jerusalém. Então agora, dentro do templo em Jerusalém, tinha imagens de Aserá, tinha altares de Baal, tinha várias coisas ali dentro do templo, pagãs, dentro do templo em Jerusalém, tá?
Dentro desse contexto, a gente lembra que Deus, então, mandou castigo, Deus ali falando por meio de profetas. A gente lembra que na tradição judaica é dito que Manassés matou Isaías, né? Manassés é que mandou matar Isaías cortado ao meio ali, né? E realmente é provável, porque a pregação de Isaías acaba em Manassés, né? Quando começa o reinado de Manassés, você não vê mais documentação profética de Isaías, né? Então é provável realmente que isso tenha acontecido. Então a gente lembra que são levantados alguns profetas, mas os profetas que eram levantados, Manassés matava. Todo profeta que vinha falar de Deus, Manassés matava. Então, em determinado momento, a gente lembra que esse homem reinou 55 anos, né? Então, nos últimos anos do reinado dele, ele foi levado prisioneiro. A gente lembra que ele foi levado prisioneiro. A Síria ainda dominava, né, a região. Ele foi levado prisioneiro pela Assíria, mas na época ele foi feito prisioneiro numa nação vassala da Assíria, que era a Babilônia, né? Porque a Babilônia nessa época ainda servia a Assíria e não era dos caldeus, tá? A Babilônia só vem a ser dos caldeus mais para frente com o pai de Nabucodonosor. Então a Babilônia ainda servia a Assíria. E a gente lembra que Manassés foi levado lá para a Babilônia. Quando Manassés foi levado lá para a Babilônia, a gente lembra que ele se arrependeu. Então, diante da humilhação dele de ter sido levado, né, e a Bíblia diz que ele foi levado como um boi, né, foi puxado por correntes e tal. Então, ele se arrependeu muito e a Bíblia diz que Deus o perdoou. A Bíblia diz que Deus aceitou a humilhação dele. Tanto é que a Bíblia diz que Deus deixou ele voltar e continuar reinando até o fim da vida dele, que foi bem breve depois disso, tá? Então a gente lembra que ele morreu, só que Deus falou que ia cobrar o pecado dele, né? Deus ia cobrar o pecado dele e o pecado daquele povo, porque aquele povo ainda continuava adorando. Então a gente lembra que Manassés morreu, tá? Então Manassés morreu, a gente lembra. Depois de Manassés veio Amon, filho de Manassés. Ele reinou só por 2 anos e morreu. E então a gente lembra que quem começou a reinar? Josias. Caramba, então Josias começa a reinar. E a Bíblia diz que não houve um rei como Josias. Porque Josias, ele tinha zelo pela palavra de Deus. Ele tinha zelo em cumprir o que Deus queria que ele cumprisse. E por amor a Josias, Deus falou: Josias, no teu tempo eu vou te dar paz, porque eu conheço teu coração. E realmente a gente lembra que na época de Josias não houve nenhuma confusão, não houve nenhum problema, por causa de Josias. Né? O povo continuava pecando. A gente lembra que ali, né, Jeremias começou a pregar, né? Na época de Josias, Jeremias começa a pregar. A gente lembra que Jeremias pregando, né? Josias reinando, o povo pecando, mas Josias era um bom rei. E por amor a Josias, por causa do coração de Josias, Deus não puniu Judá naquela época. Mas então a gente lembra que no ano 609 a.C., Josias morreu. Tá? Então a gente lembra que no ano 612 a.C., né, a Babilônia ela conseguiu, antes de 612 a.C., a Babilônia conseguiu se separar da Assíria, né? A Assíria estava em declínio, a Assíria começou a perder poder ali, começou a perder potência. Então o pai de Nabucodonosor, um caldeu, veio, conquistou a Babilônia. Quando ele conquistou a Babilônia, ele levantou a Babilônia pelo exército da Babilônia, o exército caldeu, né? E então ele começou a se levantar contra a Assíria. O interesse de Nabucodonosor e do pai de Nabucodonosor era vencer a Assíria, que era o império dominante naquela época. Porque se você vencesse o império dominante naquela época, você se tornava o império, né? Matei o império atual, eu sou o império agora. E era esse o pensamento de Nabucodonosor e do pai de Nabucodonosor. Então a gente lembra que começou uma saga, onde a Babilônia, dominada pelos caldeus, né, o pai de Nabucodonosor, e Nabucodonosor começou a lutar contra a Assíria. E nesse sentido a gente lembra que no ano 612 a.C., Nínive cai. A Babilônia destrói Nínive. Então a Babilônia, no ano 612 a.C., destrói a capital da Assíria. E isso foi uma facada extraordinária, né? Então isso cambaleou ali a Síria. O Egito aproveitou a oportunidade, se libertou da Assíria também, porque ele também era vassalo da Síria, ele saiu do domínio da Síria. Então a gente lembra que o Egito começou a perceber esse enfraquecimento da Síria e começou a tentar conquistar o poder da Síria também. Então neste momento da história, no ano 610 a.C., 611 a.C., a gente tem duas potências lutando por poder, né? A gente tem duas nações poderosas querendo virar um império da época.
o Egito e a Babilônia, tá? E enquanto isso a Síria tá caindo. Então o Egito quer tomar as terras da Síria, mas ele não entra em um confrontamento ali, um confronto direto com a Síria. Mas ele sai se aproveitando e dominando as nações que a Síria tá deixando solta. E enquanto isso a Babilônia não, a Babilônia vai de cara, quero matar a Síria, quero destruir a Síria. E a Babilônia começa a atacar de frente à Síria, tá? E nesse combate de ficar atacando de frente à Síria, a Síria quase cai. Quando o Egito percebe que a Síria quase cai, o Egito não quer que a Síria caia. O Egito fala, caramba, eu prefiro a Síria no poder, porque eu já me libertei dela e eu consigo dominar ela fácil, do que a Babilônia. Eu prefiro que a Síria continue no poder. Então, o que o Egito faz? Ele se alia à Síria, tá? Então, agora, gente, tudo isso que eu tô falando tá nos documentos históricos, tá? Não tá escrito na Bíblia, mas quando você estuda lá os registros históricos da Babilônia, o registro histórico do Egito, quando você estuda, né, as crônicas ali, a arqueologia, tem tudo isso, tá bom? Então, e é importante pra gente entender, né, o que tá escrito na Bíblia, tá? Porque a Bíblia não traz pra gente esse apanhado geral do que estava acontecendo no mundo, né? Então é interessante pra gente entender, né? E então, quando o Egito percebe que a Assíria vai cair para a Babilônia, o Egito vai ajudar a Assíria. Então, o Egito agora, a Babilônia vai enfrentar a Assíria. Toda vez que a Babilônia vai enfrentar a Síria pede ajuda para o Egito. E o Egito vem correndo, o faraó Neco, a gente lembra, né? Ele vem correndo e vem ajudar a Síria para não cair para a Babilônia, tá? Então, no ano 609 a.C., a gente lembra que quem estava reinando em Judá? Josias. Então, o rei Josias estava reinando em Judá no ano 609 a.C., a grande batalha de Carquemes, que é a batalha onde a Babilônia estava quase vencendo a Síria. Então, a batalha aconteceu lá na região de Carquemes, lá na Mesopotâmia, tá? Então, a Babilônia enfrenta a Síria e a Síria está perdendo. Então, a Síria manda mensageiros para o Egito para que o faraó Neco venha ajudá-la, porque ela está perdendo. E o faraó Neco sobe. Então, o faraó Neco vai, reúne o seu exército e sobe para ajudar ali a Síria. Quando o faraó Neco está subindo para ajudar a Síria, Josias sai. Judá sai com seu exército, porque a gente lembra que o Egito fica aqui embaixo, aqui é Canaã, né? Aqui é a terra prometida, e a batalha está acontecendo aqui em cima. Então o Egito tinha que passar pelas terras de Judá para ir lá brigar, entendeu? E quando o Egito vem com um exército armado, Josias sai com seu exército armado também de Judá. Quando o faraó Neco vê isso, no ano 609 a.C., quando o faraó Neco vê isso, o faraó fala, Josias, sai da frente, Josias. Meu negócio não é contigo, Josias. Eu vim aqui para ajudar a Síria. Não te envolve não, Josias. Porque se você te envolver nessa briga, vai sobrar para você, tá? Porque o teu Deus me mandou ir. Se você vier contra mim, você está indo contra o que teu Deus me mandou fazer. Então, você vai se dar mal. Então, Josias não foi consultar a Deus para ver se era verdade isso. E Josias foi guerrear contra o Egito, a gente lembra, tá? Foi guerrear contra o faraó Neco, né? Isso está escrito na Bíblia. Aí a gente lembra que ele foi guerrear ali e ele morreu. Então, na batalha, ele morre. Ele perde para o Egito, tá? Então, o Egito domina Judá neste momento, já que ele matou o rei de Judá, ele domina Judá neste momento, o Egito, e Judá agora passa a ser vassalo do Egito, no ano 609 a.C. E o Egito sobe lá e ajuda a Síria. E a Síria não cai nessa época, tá? Então a Babilônia não consegue vencer, a Síria não vence, ninguém vence. Aí então eles voltam cada um pro seu canto. E o Egito venceu Judá. Então agora, a partir do ano 609 a.C., Judá tem que pagar tributo para o Egito. Porque agora Judá é vassalo do Egito, porque Josias morreu na guerra. Então a gente lembra que nesse contexto, quem é que vira rei depois de Josias ali? Jeoacás, o filho de Josias. Jeoacás, ele fica rei por 3 meses só, a gente lembra, né? Ele ficou rei por 3 meses ali em Judá, e então o faraó Neco não gostou dele como rei. Provavelmente ele não estava aceitando a sujeição, né? Ele não estava querendo se sujeitar ali ao Egito. Então o faraó Neco vai lá em Judá e prende Jeoacás, a gente lembra. Ele vai lá, pega Jeoacás e prende, e Jeoacás fica preso no Egito até a morte dele, tá? A Bíblia diz. Então, a gente lembra que neste momento, o que é que faraó Neco faz? Levanta uma outra pessoa no lugar ali para ser rei
de Judá, um descendente de Josias também. Então ele ergue um outro filho de Josias, chamado Jeoaquim, tá? Então a gente lembra que o nome, né, de Jeoaquim, na verdade, era Eliaquim. E ele vai e muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim, já mostrando poder sobre Judá. Ó, tô mudando o nome até do teu rei, aí eu é que mando nesse negócio aqui. Então me escutem, né? Então ele muda o nome do rei, de Eliaquim para Jeoaquim. E nesse contexto a gente lembra que Judá agora começa a pagar tributo para o Egito. Aí então chega no ano 608 a.C., Judá paga tributo para o Egito. No ano 607 a.C., Judá paga tributo para o Egito. No ano 606 a.C., Judá paga tributo para o Egito. No ano 605 a.C., um grande evento histórico acontece. A Assíria é destruída. Então, no ano 605 a.C., a Babilônia sai para mais uma guerra. Então, a Babilônia se reúne lá em Carquemes, de novo, no ano 605 a.C., para guerrear contra a Assíria. E a Assíria está perdendo de novo. Então, a Síria manda mensageiros lá para o Egito, para o faraó Neco ajudar. O faraó Neco sobe e ajuda. Judá não se envolve, porque a gente lembra que Judá era vassala do Egito, né? Então, o Egito sobe. Então, agora, a guerra é Babilônia contra a Síria e Egito. E a Babilônia vence os dois. Aí a Assíria é esmagada. Quando o Egito vê que a Assíria está sendo esmagada e que eles vão ser esmagados também, eles fogem, tá? Isso está escrito nas crônicas babilônicas. Eles fogem. E quando eles fogem, a Babilônia vai correndo atrás deles. Só que a Babilônia só corre atrás do Egito até Ramate e depois para. Então, o que a gente lembra neste momento, no ano 605 a.C.? Depois dessa grande vitória, onde Nabucodonosor venceu de uma vez só duas nações, Nabucodonosor começa a invadir as terras que eram vassalas a essas nações. Para quê? Para eles perderem apoio, tá? Então, tudo que era vassalo da Síria, Nabucodonosor começa a invadir e fala, ó, eu venci a Síria, eu que mando nisso daqui agora, vocês têm que pagar tributo para mim. Vocês têm que me servir agora. Então a gente lembra que Nabucodonosor invadia a nação e pegava os sábios da nação, né? Os sábios jovens, era até 18 anos no máximo, né? Ele pegava os jovenzinhos ali de 15 até 18 anos, né? De cada nação, os mais inteligentes, os mais nobres, tal, né? Porque ele levava para fazer uma lavagem cerebral lá na Babilônia e eles serem doutrinados lá em toda a educação babilônica. Tá? Então a gente lembra que ele começou a fazer isso em todas as nações que eram ali vassalas da Assíria e do Egito. Então o que acontece? Judá era vassala do Egito. O que Nabucodonosor faz? Invade Judá. Então Nabucodonosor vai lá, cerca Judá no ano 605 a.C. e Jeoaquim era rei, a gente lembra, foi rei colocado por faraó Neco. Jeoaquim estava reinando, fechou os portões, eles estavam tentando resistir ao cerco, mas quando Jeoaquim percebe que Nabucodonosor está lá fora e está querendo entrar, como eu disse, era muito comum isso, tanto na Assíria quanto na Babilônia, né? Quem resistisse era usado como exemplo. Então, você não resistia, compensava mais você se entregar. Porque se você resistisse, você ia ser exemplo para todas as nações. Você ia ser torturado, ia ser humilhado, né? Para que ninguém mais resistisse. Então, eles tinham muito medo. Porque assim como a Síria era cruel, a Babilônia também era cruel com aqueles que resistiam a ela. Então, eles se entregaram. Então a gente lembra que Jeoaquim foi, abriu os portões e se entregou para Nabucodonosor. Nabucodonosor entrou nas terras de Judá no ano 605 a.C. Quando ele entrou nas terras de Judá no ano 605 a.C., ele saiu recolhendo os jovens ali de 15 até 18 anos, os mais sábios ali, os mais inteligentes, os nobres. E aí a gente lembra que ele recolheu Daniel, Azarias, Ananias e Misael, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele levou lá para a Babilônia junto com muitos outros jovens que ele achou, mas esses 4 se sobressaíram, a gente lembra lá em Daniel 1, né? Então, ele levou lá para a Babilônia, né, no ano 605 a.C., eles foram levados lá para a Babilônia e, além disso, Nabucodonosor pegou alguns utensílios do templo, tá? Mas ele deixou o templo aberto ainda, o templo ainda em funcionamento, ele levou alguns utensílios para levar para a sala dos deuses dele lá, como um símbolo de que ele venceu aquele deus, né? Então, ele levou lá para a Babilônia, tá? Então, nesse sentido, a gente lembra
que a Bíblia diz que lá no livro de Daniel, capítulo 1, a gente lembra que Daniel foi separado lá na Babilônia. Daniel, Azarias, né, Ananias, né, Azarias, Ananias e Misael foram separados, e mais os outros jovens de todas as nações cativas, né, foram separados para ficarem 3 anos estudando dentro do palácio. Tá? Então a gente estudou isso em Daniel 1, né? Eles iam comer da mesa do rei, né? A gente lembra que Daniel até ali fez um jejum especial, diferente, né? Tá? E assim ele ficou, porque realmente ele ficou melhor com relação à saúde, né? Do que os outros que comiam da mesa do rei. A gente explicou isso na época quando estudamos Daniel 1. Então a gente lembra que Daniel ficou ali 3 anos estudando as leis da Babilônia, tá? E o que é que Daniel estudava? A gente viu isso. Daniel estudava sobre feitiçaria, Daniel estudava sobre astrologia, Daniel estudava sobre magia, Daniel estudava sobre feitiçaria, Daniel estudava sobre tudo. Daniel estudava sobre os deuses da Babilônia, Daniel estudava sobre os deuses da Mesopotâmia, Daniel estudava sobre a história da Mesopotâmia. Então Daniel tinha que estudar sobre tudo isso, gente. E não era fingir que eu estou entendendo, não. Tinha prova, tá? Tinha prova, então a pessoa não podia fingir que estava prestando atenção. Ele tinha que prestar realmente atenção. Mas isso não fez com que ele desviasse da fé dele. Ele permaneceu firme ali com Deus. Então a gente lembra, né, qual é o próximo passo agora? As crônicas babilônicas dizem que no ano 604 a.C., Nabucodonosor começou a percorrer todas as cidades que se tornaram vassala dele, inclusive Judá, e recolher tributo, tá? Então no ano 604 a.C., ele passou em todas, eram muitas cidades, então ele arrecadou muito dinheiro mesmo. Então ele foi lá em Judá e pegou também o tributo de Judá. E ele voltou para a Babilônia nas nuvens. Quando ele voltou para a Babilônia, ele voltou se achando, tá? Então ele voltou se sentindo. E é neste momento que acontece Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor tem um sonho. E que Deus vem falar com ele, porque ele estava já nas alturas. A gente estudou, já falou sobre isso, né? Então é neste momento que há o sonho ali de Daniel 2. Então, no ano seguinte, a gente lembra que nesse ano, foi o ano 604 a.C., foi o ano em que ele teve o sonho, né? Nabucodonosor teve o sonho. No ano seguinte, Nabucodonosor, né? Ano 603 a.C., Nabucodonosor passa lá em Judá e pega de novo o tributo. Deu tudo certo. No ano 602 a.C., Nabucodonosor passa lá em Judá e pega o tributo de novo. Deu tudo certo. No ano 601 a.C., acontece um evento histórico que não está registrado na Bíblia, mas está registrado na história, que é muito importante para a gente entender a rebelião de Jeoaquim e entender o capítulo 3 de Daniel. A Babilônia decide ir atacar o Egito, porque o Egito ainda não caiu. Quem tinha caído era a Síria. Então a Babilônia fala, não, eu já conquistei tantos povos, tantas nações, né? O Egito agora está sozinho, não domina mais ninguém. Eu conquistei a Filístia, conquistei Judá, conquistei todas as nações que eram submetidas ao Egito, né? Fenícia, tudo. Eu vou agora lá conquistar o Egito. Então a gente lembra que no ano 601 a.C., Nabucodonosor sai lá da Babilônia com seu exército, vem andando ali toda a Mesopotâmia, desce e vai lá enfrentar o Egito, lá nas terras do Egito. E então é dito, né, pelos registros históricos, que ele não ganha não, né? Então há uma derrota ali significativa. Há uma derrota tanto para o Egito como para a Babilônia neste momento, no ano 601 a.C. Diante desse contexto, Nabucodonosor recua. Ele foge, ele vai embora. E isso abala a estrutura desse homem. É a primeira vez que ele foge da guerra. Então, neste momento, todo mundo fica meio assim, né? Caramba, peraí, será que Nabucodonosor já não é mais o mesmo? Será que a Babilônia vai cair? Né? Será que perdeu o poder? Caramba, eles estão fugindo do Egito. Então, gente, diante deste cenário, Judá decide se rebelar. Diante desse cenário de incertezas, Jeoaquim vê aquilo e fala, eu não vou pagar mais tributo para Nabucodonosor, não. Aí então é que a Bíblia diz que Jeoaquim se recusa a pagar tributo.
A Bíblia diz que Joaquim pagou tributo por 3 anos e depois parou. E bate com isso que eu estou dizendo, tá? Porque as crônicas babilônicas dizem que Nabucodonosor começou a recolher o imposto no ano 604, tá? Então, é 604 recolheu, 603 recolheu, 602 recolheu, 601 ele se rebelou. O que aconteceu no ano 601? Essa guerra, tá? Então, isso justifica essa rebelião de Joaquim. Então, no ano 601 a.C., a comitiva de Nabucodonosor chega lá para receber o tributo de Judá e Joaquim fala, não vou pagar não, vou dar não. E ele não dá, tá? Diante desse contexto, a gente lembra que o que é que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor começa a enviar nações vassalas para atacar Judá, porque Nabucodonosor está com medo. Então Nabucodonosor falou, olha, eu não vou sair, eu e meu exército, para enfrentar Judá, porque vai que eu fujo igual eu fugi do Egito. Aí minha fama se perde. Aí eu não tenho mais prestígio em lugar nenhum, aí ninguém mais me respeita. Então eu não vou. Então Nabucodonosor não vai pessoalmente. Nabucodonosor começa a mandar as nações que servem a ele irem lá atacar Judá, tá bom? Isso que a Bíblia diz. Aí começa a mandar as nações e ele manda um pedacinho do exército dele só para dizer que ele tá ali. Então ele manda um pouquinho do exército caldeu ali. E a gente lembra que essas nações ficam lá atacando Judá, tá bom? Isso no ano 601 a.C. começa, 600 a.C. começa já essas guerras. Então essas nações vêm e ficam perturbando ali Joaquim. Só que Joaquim não se rende. Joaquim resistindo, ele não se rende. Diante desse contexto a gente lembra, tá? Que o que acontece? Dei uma olhada aqui no horário, já faz quase 1 hora que eu tô falando, gente. Eu vou fazer a aula rapidinho, mas deixa eu explicar pra gente entender aí a aparição de Ezequiel agora, que é muito importante pra gente entender o psicológico desse povo que tá lá na Babilônia, tá? Então, diante desse contexto, o que acontece? A gente lembra, ele continua enviando as nações vassalas lá para Judá, e Joaquim resistindo. E Nabucodonosor enviando as nações vassalas. Então, o ego de Nabucodonosor abala. Nabucodonosor fica com o ego dele ferido. O que ele faz? Daniel capítulo 3. Ele decide criar a estátua de ouro dele. Porque Deus havia falado que o reino dele vai passar. E ele ficou com medo, ele acabou de perder uma guerra. Então ele falou, não, Deus, meu reino não vai passar não. O Senhor falou que eu sou a cabeça de ouro da estátua, pois eu sou o ouro inteiro. Eu sou ouro inteiro, não sou só a cabeça não. E ele cria uma estátua de si mesmo, de ouro inteiro, e manda todo mundo que está lá em Judá, lá na Babilônia, adorar aquela estátua, a gente lembra. E então acontece o evento da fornalha lá, que a gente falou, né? Fornalha de fogo ardente, né? Parece redundante, né? A gente até falou sobre isso. Mas acontece esse evento lá na história, onde Nabucodonosor reconhece o Deus de Israel. Isso é muito importante, para a gente entender que no segundo cativeiro ele não vai destruir o templo. Porque ele ainda reconhecia o Deus de Israel. A parte da fornalha foi muito recente. Por isso que ele não vai destruir o templo. Porque o comum, diante de uma rebelião como a de Joaquim, era ele destruir o templo. Era ele chegar e destruir tudo. Só que ele ainda respeita o Deus de Israel. Por isso que ele não faz isso, entendeu? Então, dentro desse contexto, acontece a história lá, né? Acontece o evento lá na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá bom? Então, no ano 598 a.C., a gente lembra que a rebelião começou no ano 601, né? 601, 600, 599, 598. Então, já teve a fornalha de fogo ardente, agora tá no ano 598 a.C., Joaquim morre, tá? Então, Joaquim morre no final do ano 598 a.C., e o filho dele, Jeconias, também chamado de Joaquim, começa a reinar. Então, Jeconias começa a reinar ali em Judá, e ele reina só por 3 meses. No livro de Crônicas diz que Nabucodonosor invade as terras de Judá na primavera. Então invadiu lá para março, tá? Então foi no comecinho do ano ali que invadiu as terras de Judá. Já no ano 597 a.C., depois de 4 anos de resistência de Judá, Nabucodonosor se abusa e Nabucodonosor fala, não, agora eu vou pessoalmente. Vou mandar mais nenhuma nação vassala. Vou lá pessoalmente que agora eu quero ver esse povo de Judá não me ouvir, não se render. Se eles não se renderem a mim, aí eu vou destruir tudo. Então Nabucodonosor chega. A gente lembra que Nabucodonosor chega lá em Judá e grita lá que ele tá lá, que é pro povo se render. Quando Jeconias ouve que Nabucodonosor tá ali fora, Jeconias fica com medo.
Então a gente lembra que Jeconias sai, a rainha mãe sai e todos os conselheiros ali, os nobres conselheiros de Jeconias saem para ir falar com o rei Nabucodonosor. Neste momento, Nabucodonosor prende todo mundo com raiva, leva todo mundo prisioneiro lá para a Babilônia e então a gente lembra que Nabucodonosor entra na terra de Judá e ele pega todo mundo da terra de Judá que trabalhasse ali como artesão, como artífice, como ferreiro, né? Todo mundo que tivesse algum estudo. Ele pega qualquer pessoa que pudesse ser um revoltoso, qualquer pessoa que pudesse ser um líder de uma rebelião, ele pega. Ele leva todo mundo para a Babilônia, todos os nobres, todo mundo para a Babilônia. E deixa lá em Judá somente o rei, que ele vai colocar, que é Zedequias, o tio de Jeconias, é colocado no lugar de Jeconias. Ele deixa só as Zedequias, alguns ali nobres, alguns ali da corte para ajudar Zedequias, deixa alguns sacerdotes, alguns levitas ali, e ele deixa os pobres. Então só ficam os pobres em Judá. E o restante do povo foi tudo para Babilônia. Isso no ano 597 a.C., tá bom? Então no ano 597 a.C. foi todo mundo levado lá para Babilônia. Nesse contexto a gente lembra que o povo que foi levado para Babilônia, eles começam a falar: estamos amaldiçoados. A gente veio para Babilônia, feliz é quem ficou em Judá. Então a gente é os figo podre. Deus ama quem ficou lá em Jerusalém. A gente que veio para cá, Deus odeia. Então, diante desse contexto, a gente lembra que Jeremias prega o capítulo 27, o capítulo 24 e o capítulo 29, né, do livro dele. Então, vem Jeremias 24 e 29, onde a primeira carta de Jeremias é essa. Lá para a Babilônia, e inclusive para Jerusalém. E Jeremias fala o seguinte: vocês estão achando que quem foi para a Babilônia é o figo podre, né? E quem ficou em Jerusalém é o figo bom? Mas não, Deus está dizendo que feliz é quem foi, porque quem vai ficar aqui é quem vai sofrer. Porque os que foram têm esperança ainda, porque Deus vai fazer voltar. Agora os que aqui estão vão morrer, porque Deus está muito irado com vocês. E é isso que Jeremias vem pregando, a gente lembra, tá? Então a gente lembra que isso aconteceu no ano 597 a.C. Então Zedequias fica pagando o tributo ali certinho para a Babilônia, certo? Então agora está Nabucodonosor lá reinando, Zedequias vai lá e paga certinho o tributo para a Babilônia, vai pagando certinho para a Babilônia. No ano 596 a.C., paga certinho o tributo. No ano 595 a.C., paga certinho o tributo para a Babilônia. No ano 594 a.C., surge um boato que a Babilônia está tendo problemas, tá? Existem registros babilônicos hoje que falam que no ano 595 a.C., a Babilônia, ela teve rebeliões internas. Então, essas pessoas que eles levaram tudo cativo lá para a Babilônia, começaram a se revoltar lá dentro da Babilônia. Então, eles começaram a criar facções lá, para eles se rebelarem contra a Babilônia, né? É o que a gente vai ver lá também com Roma, vai acontecer mais para frente ali, né? E é isso que acontece, tá? Os zelotes, né? Era isso que estava acontecendo na Babilônia, entendeu? Eram facções ali querendo se revoltar contra o sistema da Babilônia para se libertar. Então a Babilônia fica muito preocupada, porque o problema está sendo interno, então ela pode ser destruída internamente. Isso dá muito trabalho para Nabucodonosor, tá? E isso está escrito nos registros babilônicos mesmo, na história a gente consegue ver isso, tá? Então isso começa a dar muito trabalho para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor começa a correr atrás dessas facções e matar esses revoltosos. O que acontece dentro desse contexto? As nações ao redor sabem disso. Quando elas ouvem isso, elas falam: caramba, agora é a oportunidade da gente acabar com a Babilônia, porque a Babilônia já está tendo problema lá interno, agora é a hora da gente invadir e destruir tudo. Então, eles fazem uma coalizão, que a gente viu lá em Jeremias 27 e 28, tá? Então, os países ali, Edom, Moabe, Amon, Sidom, Tiro, né? Eles fazem uma coalizão ali e eles vão atrás de quem para entrar nessa coalizão? Judá. Então eles vão lá em Judá, mandam mensageiros lá para Judá e falam isso. Falam: é o seguinte, lá tá tendo problema lá dentro da Babilônia, tá tendo facções lá dentro, a gente tá querendo aproveitar essa oportunidade para invadir a Babilônia e matar Nabucodonosor. Você tá com a gente, Zedequias? Então, neste momento, a gente lembra que Jeremias fala:
não se rebelem contra a Babilônia. Vocês têm que se submeter ao jugo de Nabucodonosor, porque se vocês se rebelarem contra o jugo de Nabucodonosor, vai ser para a morte de vocês. Porque se vocês querem ficar vivos, se rendam, se submetam. Se vocês se rebelarem, essa cidade vai ser destruída, as muralhas de Jerusalém vão ser destruídas e o templo será destruído. Mas ainda há uma chance daqui ficar levantado, ainda há uma chance de vocês continuarem morando em Jerusalém, ainda há uma chance desse lugar não ser destruído, ainda há uma chance do templo de Deus não ser derrubado abaixo. Se vocês se submeterem a Nabucodonosor, Deus está mandando que vocês se submetam, não se revoltem. E Jeremias pregando isso, a gente lembra, né? Mas Jeremias pregava, era um pregador solitário, coitado, só ele que pregava, não tinha mais nenhum profeta de Deus ali, né? Tinha vários profetas falsos. A gente lembra até que nesse momento em que Jeremias pregou isso, surgiu um profeta falso ali naquele exato momento, o Ananias, e Ananias falou, Deus diz o seguinte, em 2 anos o povo vai voltar para cá, Nabucodonosor já está quebrado, Deus já decidiu, e Jeremias falando, são 70 anos. Dá tempo de vocês terem filhos e netos na Babilônia. Não façam isso. Busquem a paz da Babilônia porque vocês terão paz, né? E ninguém ouve Jeremias, tá? Dentro desse contexto, a gente lembra que no ano 593 a.C., no 4º ano do reinado de Zedequias, Zedequias é chamado para ir até a Babilônia. Nabucodonosor chama Zedequias lá para a Babilônia. A gente viu isso em Jeremias 50 e 51. Ele é chamado lá para ir para a Babilônia. E lá na Babilônia, né, Nabucodonosor, temendo alguma revolta dos seus vassalos, ele começa a ter os seus vassalos mais de perto. Começa a chamar os reis ali para observar, né? Então ele chama Zedequias, tá? Quando Jeremias sabe que Zedequias está indo, Jeremias fala, é o seguinte, eu vou mandar por meio de Seraías, né, um rolo para ele ler para o povo que está lá na Babilônia, para esse povo não se rebelar, para eles ficarem quietinhos lá, buscar a paz daquele lugar, não acreditarem nos falsos profetas e entenderem que eles vão ter que buscar construir casas lá, casar, ter filhos, porque vai demorar o negócio. Eles vão viver lá 70 anos. Então, Jeremias, a gente lembra que terminou a aula passada, né? A aula de ontem, falando isso. Jeremias enviou esse rolo lá para Babilônia, tá? E esse rolo foi lido lá na Babilônia por Seraías. Mas ninguém acreditava em Jeremias, gente. Aí lá na Babilônia, o rolo foi lido, ninguém deu bola pro que Jeremias falou, ninguém dava a mínima para Jeremias, tá? A gente lembra que Jeremias era um profeta que ainda estava lá em Jerusalém, mas ele não era ouvido, ele era ignorado porque o que ele falava não agradava, né? Então a verdade era muito cruel o que ele dizia, então ninguém queria ouvir. Eles preferiam ouvir os falsos profetas que falavam coisas agradáveis, mas eram mentiras, né? E eles ouviam, tá? Dentro desse contexto agora, no 5º ano do reinado de Zedequias, nós estamos aqui no ano 592 a.C., Deus levanta um profeta na Babilônia, tá? Então a gente lembra que Daniel já estava na Babilônia, né? Mas agora Deus levanta um profeta do povo, porque Daniel ele estava restrito à corte. Então agora Deus levanta um profeta ali dentro do povo da Babilônia para que eles ouçam Ezequiel. Mas ninguém vai ouvir Ezequiel também, tá, gente? Porque a pregação de Ezequiel não é diferente da pregação de Jeremias, né? Ele também é um profeta de Deus. Ninguém vai dar trela para ele, tá bom? Porque existem profetas falsos. Então, eles vão preferir acreditar nos profetas falsos. São muitos profetas falsos na Babilônia e só Ezequiel falando a verdade. São muitos profetas falsos em Jerusalém e só Jeremias falando a verdade e ninguém acredita neles, tá? Então agora a gente vai para o versículo 1, diz assim, versículo 1 do capítulo 1 do livro de Ezequiel, tá? A gente está agora no 5º ano do reinado de Zedequias. Nós estamos no ano 592 a.C. E Zedequias está pensando se faz ou não faz a coalizão. Zedequias está pensando se rebela ou não se rebela, tá? E Jeremias está falando, não se rebele. Não se rebelem. Ezequiel fala também, fiquem quietos, não se rebelem. Mas a gente vai ver que eles vão se rebelar, tá? Então, no versículo 1 diz assim, no dia 5 do 4º mês do ano 30, tá? Então, que ano 30 é esse que diz aqui? Provavelmente é o ano 30 da vida de Ezequiel, tá, gente? Então, Ezequiel tinha 30 anos de idade. Ezequiel era um sacerdote, gente.
Ezequiel era um sacerdote, assim como Jeremias. A gente lembra que Jeremias também era sacerdote, né? Então Ezequiel também era um sacerdote. Caramba, Deus levanta outro sacerdote, né? Então Ezequiel era um sacerdote também. E Ezequiel, neste momento, ele já foi levado cativo. A gente lembra que Ezequiel estava entre o povo que foi para a Babilônia no ano 597 a.C., tá? Daniel foi no ano 605, Ezequiel foi no ano 597 a.C. para a Babilônia. E agora já faz alguns anos que ele mora lá na Babilônia. A gente lembra que aqui, ó, ele vai falar que é o 5º ano de cativeiro de Jeconias, tá? Então, se for considerar não o período de levada, né? Vamos considerar o período de levada, vai. Ele foi levado no ano 597, 96, 95, 94, 93. Então, a gente estaria aqui no ano 593, 592 antes de Cristo, tá? Então já faz uns 5 anos aí, faz 5 anos, né, exatamente, que Ezequiel tá morando na Babilônia. E ele tá ali à beira do rio Quebar, um rio da Babilônia, e ele tá pensando aí na vida, porque com 30 anos de idade era para ele estar assumindo o ofício dele de sacerdote, era para ele estar virando sacerdote dentro do templo, era para ele estar trabalhando dentro do templo. Então, creio eu que os pensamentos dele estivessem a respeito disso, por isso que ele vai ter a visão que ele vai ter sobre o templo, porque Deus vai falar com ele sobre o templo, tá? Então, agora, a gente imagina a seguinte situação, tá? Ezequiel, ele tá na beira de um rio ali, na Babilônia, e ele tá pensando, caramba, era para eu estar sendo posto agora como um titular ali, sacerdote, para trabalhar dentro do templo, servir a Deus. E olha onde eu tô longe do templo, né? Eu não posso fazer nada, o templo de Deus não está aqui. E esse era o pensamento de todo aquele povo, né? O templo está lá em Jerusalém. E a gente não pode proteger o templo porque o templo está lá. Nossa, a gente está muito longe do templo, né? O que vai ser do templo tão longe? O que vai ser da gente longe do templo? O que vai ser da gente, o nosso Deus estando tão longe da gente lá no templo? E essa é a visão que Ezequiel tem agora. Ezequiel vai ter uma visão agora onde Deus vai mostrar para ele que o templo de Deus é móvel. O templo de Deus não fica parado. O templo de Deus não está em Jerusalém. É isso que Ezequiel vai ver agora, é extraordinário. O que Ezequiel vai ver agora é uma visão onde Deus fala, Ezequiel, meu trono, ele é móvel. Meu trono está aqui na Babilônia, eu estou aqui com vocês. Eu não tô encaixotada, eu não tô preso como se estivesse numa caixa naquele templo. Não, meu templo é móvel. Meu templo não é lá em Jerusalém, é em todos os lugares. Meu templo é móvel, eu vou para todos os lugares quando eu quero, eu tenho olho em todas as regiões. Eu vejo tudo, Ezequiel. E é nesse sentido que vem a visão dele, tá? Querendo descrever isso. Então, no versículo 1 diz isso. Ele estava ali junto ao rio Quebar, né? Ele estava ali junto com os judeus que também tinham sido levados prisioneiros lá para a Babilônia. E, de repente, o céu se abriu. O céu se abriu e Deus falou com ele, ele teve uma visão. Aí quando isso aconteceu, ele falou, fazia 5 anos que Joaquim já estava preso aqui na Babilônia, né? Então foi lá pro ano 593, 592 a.C. Eu estava ali na beira do rio Quebar, ali na Babilônia, e ouvi Deus falar comigo. Eu pude sentir o poder dele, ele não tá encaixotado lá em Jerusalém. Gente, isso é libertador, tá? Isso é nível ai, meu Deus, nível a samaritana no poço. É esse nível. Isso é libertador para ele. Porque ele tava achando que, caramba, eu tô longe do meu Deus. Eu era sacerdote, era para estar dentro da casa trabalhando para ele, né? Então isso é libertador. Eu consegui sentir o meu Deus aqui na Babilônia. O meu Deus falou comigo aqui na Babilônia. Isso é algo libertador, entende? E no versículo 4, então imagina ele falando isso para todo aquele povo que estava ouvindo, gente. Isso é libertador para todos eles, né? Isso é no sentido de Deus está aqui conosco. O nosso Deus está aqui com a gente na Babilônia. Ele está vendo tudo, ele está aqui com a gente não está desamparado. O nosso Deus está aqui. Então, no versículo 4, ele diz, de repente eu olhei aquela visão
eu olhei para cima e eu vi uma tempestade. Começou a vir uma tempestade e essa tempestade veio do norte. A gente lembra que Jeremias já havia falado isso no capítulo 50 e 51, né? Que a destruição da Babilônia virá do norte. E realmente, os medos e os persas, né? Eles vêm do norte e nordeste da Babilônia, né? O que bate, que a gente falou na aula passada. Então, Ezequiel fala, não, eu tô vendo aqui uma tempestade, essa tempestade veio do norte e tem raios saindo de uma nuvem. Eu tô vendo uma nuvem enorme aqui, tem raios saindo dela e em volta da nuvem eu vejo o céu um fogo. E no meio do fogo eu tô vendo uma coisa, tem uma coisa que brilha muito, ela brilha como bronze. No meio da tempestade eu tô vendo como se fossem pessoas, como se fossem animais, não sei, eu tô vendo seres no meio dessa tempestade, é isso que ele diz. E fala, caramba, mas eles têm formato de humano. A forma deles é como a nossa. Mas cada um tem 4 rostos. Não tem um rosto só como a gente. Tem um rosto aqui, um rosto aqui, um rosto aqui atrás. E eu vejo 4 assim, como nós. E eu tô vendo isso dentro da tempestade. E eles também têm asas. E eles têm 4 asas. Cada um tem 4, duas. Cada um tem 4 asas aqui. Eu tô vendo a perna deles, eles têm as pernas retas e eles têm cascos. Parece até casco de touro, gente. Olha o detalhe que ele descreve que ele tá vendo, né? Parece até casco de touro. E caramba, como brilha! Como brilha o que eu tô vendo? Parece um bronze polido que você limpa assim, sabe? Brilha bem, parece isso. E além dos 4 rostos que eu tô vendo, né, em cada um dos seres, e das 4 asas que eu vejo em cada um dos seres que eu tô vendo ali, eu também tô vendo 4 mãos. Eu vejo 4 mãos debaixo de cada asa eu vejo uma mão, né? Então são 4 asas, então embaixo de cada asa ele vê uma mão, ele vê 4 mãos. Aí no versículo 9 ele diz, caramba, eu tô vendo 2 asas de cada animal estão abertas. Então 2 estão abertas e as pontas estão tocando uma na outra. Então a gente vai ver que na verdade, mais pra frente ele fala que na verdade isso que ele tá vendo são querubins, tá? Então, gente, ele tá descrevendo a Arca da Aliança. Lembra que na Arca da Aliança tem essa imagem mesmo, né? E Deus falava ali pelo meio da arca, né? Ih, gente, pera só um instante que o meu Meet aqui começou a se mexer sozinho. Ah, voltou. Nesse cenário, ele tá querendo descrever realmente a Arca da Aliança, lembra dos querubins? É isso, tá? Mais pra frente, lá no capítulo 10, se eu não me engano, ele vai falar que isso que ele tá vendo, esses seres são querubins, tá? Então ele fala, caramba, eu tô vendo, eles estão com as 2 asas abertas e uma asa... Sim, Isa tá falando, é até difícil de imaginar, é verdade. Eu tentei fazer na IA, eu mandei pra vocês uma imagem, que não é exatamente a imagem dele, tá? Eu vou até explicar aqui pra vocês. Mas dá pra gente chegar perto, pela imagem que eu consegui criar pela inteligência artificial, dá pra chegar perto, né? Dá pra gente ter uma noção. Eu vou mostrar depois, vou explicar aqui e depois eu mostro pra gente ter uma ideia. Mas dá pra gente contextualizar pela imagem que eu criei. Aí, gente, tem 2 asas abertas, esses 4 são 4 seres, lembra? 4 seres com 4 rostos. E eles estão assim, né, com o corpo humano, são 4 asas, debaixo de cada asa tem uma mão. E eles estão com 2 asas abertas, e a asa que eles estão abertas está batendo uma na outra, encosta uma asa na outra do outro, né? Então a asa de um está encostando na asa do outro que está ali. E assim os animais formavam um quadrado, então eles ficavam em quadrado, cada asa, né? A asa tá aberta e ficava assim, aqui um com a asa aberta, aqui com a asa aberta, aqui um com a asa aberta, e ficava assim, né? Né? E dá 4 certinho. E as asas deles se encontrando, eles protegendo. Gente, a imagem clara realmente do tabernáculo, tá? Gente, esse capítulo, Ezequiel capítulo 1, ele bate com Apocalipse 4, tá? Então, essa mesma figura, esses mesmos rostos, esses mesmos animais que Ezequiel descreve, João, lá no Apocalipse, descreve igualzinho, tá? O leão, o touro, a águia, tudo, ele descreve exatamente. Então, aqui diz, né, que eles formavam um quadrado ali, né?
E andavam em grupo, né? Nenhum saía sozinho, eles ficavam sempre unidos ali, né? E eles não viravam o corpo para nada, eles ficavam assim, sem se mover, sem sair do lugar. Cada animal tinha 4 caras diferentes, né? Cada um deles tinha 4 rostos diferentes. O rosto da frente, que eu tava vendo, que tava olhando para mim, era um rosto humano, era o rosto de uma pessoa. Do lado direito, aqui no rosto do lado direito, era um leão. Do lado esquerdo era um boi. E aqui atrás era uma águia, tá? Principalmente na Babilônia, né? Nessas nações pagãs. Era muito comum essas imagens com animais, né? A gente lembra, quando você vai estudar, você vai ver, por exemplo, os deuses do Egito. Os deuses do Egito é metade humano, metade animal, né? Então era muito normal isso. E aqui tá querendo simbolizar o quê? Que Deus é o dono de toda a natureza, de tudo, né? A força está representada nesse ser, né? Os bois ali, né? Com relação a ser um animal doméstico, com relação a ser um animal ali, né, de sacrifício, tudo. A águia, né, que é um animal poderoso, né, um animal de potência, né, de voo alto, né, e é o domínio de tudo, domínio de todos os seres. E aqui ele tá vendo isso. Aqui é um rosto humano, aqui é um leão, aqui é um touro e aqui é uma águia, aqui atrás. E ele diz então, né, que ele observou que tinha 4 rostos. Versículo 11. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado, que foi o que ele acabou de falar pra gente, né? 2 asas estavam em cima e tocavam uma a outra, e eram 4 animais, então 4 pessoas, 4 animais, 4 seres diferentes que ele não sabia identificar. Não era pessoa também, né? Porque era uma coisa estranha. Aí ele via que a asa batia uma na outra. E as outras 2 asas? Porque ele falou que tinham 4 asas. As outras 2 cobriam o corpo. Então, com as 2 asas eles cobriam o corpo deles e outras 2 ficavam abertas ali. Versículo 12. Cada animal podia olhar para 4 direções. E por isso o grupo ia onde queria sem precisar virar, né? Então cada um deles tinha olho em 4 direções, você concorda? Tem um rosto aqui, um rosto aqui, um rosto aqui. Então ele olhava com esse olho, olhava com esse olho, olhava com esse olho, olhava com esse olho. Então eu tô com o olho por todos os lados, então eu consigo ir para onde eu quero. Então esse meu olho aqui tá falando que tem que ir para lá, então a gente vai para lá. Né? É isso que ele tá falando, eles podiam ir para todos os lugares sem ter que virar e conferir, porque ele tem um olho em todos os lugares, entendeu? Versículo 13, né? Isso é muito simbólico, né? Pra gente entender que aquele povo tá pensando, o templo ficou em Jerusalém, nós estamos na Babilônia, né? O nosso Deus ficou lá, a gente tá aqui, a gente tá perdido. O que vai ser de nós sem o nosso templo? É o que vai ser de nós sem o nosso Deus. E isso é muito importante porque tá perto do templo ser destruído. Né? Então eles precisam ter essa mentalidade de que Deus não está encaixotado naquele templo, porque o templo vai ser destruído. Então o templo vai ser destruído, então já era, né? Deus morreu? Não. E é essa a visão que Ezequiel está tendo. Deus não está encaixotado naquele templo em Jerusalém. Deus, ele se move. O trono dele é móvel. O templo dele está em todos os lugares. Ele está vendo tudo. Ele está aqui com a gente na Babilônia, né? Ele não morreu. É nesse sentido. Então, aqui no versículo 13 diz: entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. Então, entre eles tinha fogo ali, né? Parecia como se fossem tochas acesas entre cada animal, entre cada ser ali, né? E estava sempre em movimento essa tocha, né? Como se o fogo mantesse aumentando, assim, não parasse nunca. E vinham relâmpagos também dessa tocha. E os animais, eles corriam para cá e para lá como relâmpago, né? Eles ficavam indo para lá e para cá, assim, né? Para frente e para trás, mas não precisavam se mover. Eles ficavam assim, naquele sentido que ele está querendo dizer que realmente nada passa desapercebido de Deus. É isso, né? A visão clara é sobre o templo. Nada passa desapercebido de Deus. Deus está aqui com a gente, Deus está vendo o que a gente está passando, Deus está olhando tudo. A gente fique tranquilo, porque Deus está conosco. Ele não nos abandonou aqui na Babilônia. Versículo 15. Quando eu estava olhando para os 4 animais, eu vi 4 rodas no chão. E uma ao lado de cada um deles tinha uma roda. E as 4 rodas eram iguais e elas brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda... Peraí só um instante, gente, tem alguém querendo entrar aqui. A Páscoa
Pastor Lua, seja bem-vindo. Aí no versículo 16 diz, as 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada, né? Então tinha uma roda assim e outra roda assim atravessada, certo? Embaixo de cada animal, embaixo de cada ser, né? Então era um círculo aqui e um círculo aqui no meio, né? Eu não tenho um brinco, nada pra mostrar. Mas era cruzado, né? Então era cruzado. Era um círculo e outro círculo cruzado. Era assim que ele estava vendo, embaixo de cada animal. Então ele diz no versículo 17, e assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. As rodas não precisavam ficar virando também, as rodas iam assim para qualquer direção, né? Tem umas pessoas que falam até que Ezequiel viu um disco voador, gente, é cada uma, né? Mas para vocês terem uma ideia do que ele tá vendo, tá? As pessoas até falam isso, será que Ezequiel viu um disco voador? Tá? Para vocês conseguirem visualizar isso, é mais ou menos isso mesmo, ele vê um negócio assim, ó, que se move, entendeu? Move rápido. Por isso que as pessoas falam, será que foi um disco voador que Ezequiel viu? Entendeu? Assim dá pra vocês assimilarem melhor o que ele tá vendo, né? Então tem pessoas que falam isso, mas não é, gente, é claro que não. Mas no versículo 17 diz assim, e assim, sem virar, as rodas podiam ir para qualquer lugar, entendeu? Então o negócio ia muito rápido, assim, para um lugar para o outro, muito rápido e sem se mover, não havia movimento. Só ia assim, para frente, para trás, para o lado, mas não tinha movimento do negócio virando, da roda virando, entendeu? Não era igual um carro virando a roda, não, era assim, pra frente, pra trás, pro lado, ia numa velocidade extraordinária. Aí no versículo 18 diz, os aros da roda eram cobertos de olhos, então nas rodas também havia olhos por todos os lados, tá vendo tudo, né? Não tinha como perder nenhum detalhe de nada. Versículo 19, quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam, né? Então as rodas ficavam ali com os animais, para onde eles iam, as rodas iam junto. Então se os animais estão indo para cá, as rodas foram para lá juntos. Se os animais desceram, a roda desceu junto. Ele subiu, a roda subiu junto. A roda estava com eles. Então eles estavam ali observando tudo. Versículo 20, os animais iam aonde queriam e as rodas faziam com que os seus animais... E as rodas faziam o que os animais faziam porque os animais as controlavam, né? Então, deixa eu ler de novo esse versículo 20, que ficou até meio confuso. Os animais iam aonde queriam e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Agora ficou melhor, né? Então, quem é que controlava as rodas? Os animais, tá? Então, as rodas faziam o que os animais queriam que elas fizessem, porque quem controlava as rodas eram os animais, que mais pra frente ele vai falar que esses animais eram os querubins, tá? Versículo 21 diz... Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo, tá? Então, as rodas, a gente lembra que era um monte de olhos, né? Aqui e aqui de lado, né? E um monte de olhos por todas as regiões, por todos os lados. Ou seja, eles não perdem nada. Eles estão observando tudo, a terra inteira. Nada passa desapercebido. Versículo 22. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Alguma coisa acima desses animais. É o trono de Deus, tá? Então ele vai falar, caramba, em cima desses animais eu tô vendo uma coisa. Tem uma coisa curva, feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura de cada animal, abria 2 asas na direção das asas do outro, que estava ao seu lado. E cobria o corpo com as outras 2 asas. Gente, aqui ele tá repetindo. Ele já falou isso pra gente, que tem 2 asas abertas e 2 cobrindo o corpo, né? Ele repete. É tão impressionante que ele fica repetindo, né? Versículo 24. Então eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Então as asas faziam barulho quando eles voavam. Era como o rugido do mar quando eles voavam, balançavam as asas. Era como o barulho de um grande exército. Era como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando eles paravam de voar, as asas deles abaixavam. Mas ainda assim eu podia ouvir um som que vinha de cima. Lá da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Tinha uma cobertura assim sobre a cabeça deles. E eu ouvia um som. Então eu reparei que acima da cobertura curva que havia ali, tinha um trono. E esse trono, ele era de safira. E tinha uma pessoa sentada nesse trono. Tinha um homem. E ele brilhava. Ele brilhava como se ele fosse um bronze no meio do fogo. Não tinha como não vê-lo. Todo ele brilhava. Ele era como um clarão de fogo ali em cima daqueles seres. Aí no versículo 28 ele diz. E ele tá falando do trono de Deus, tá? E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens, né? E a luz do trono, a luz que estava ali em cima, tinha todas as cores do arco-íris que fica nas nuvens.
Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória de Deus. Agora a gente vai para o capítulo 2. Diz assim: quando eu vi isso, quando eu vi essa cena, Ezequiel fala, eu caí no chão. Eu caí de cara no chão, meu rosto parou na terra. Então uma voz veio e falou para mim: homem mortal, fique de pé, porque eu quero falar com você. E enquanto a voz falava, em mim não havia força, mas eu senti o Espírito de Deus entrar em mim. E aquele Espírito foi que me fez ficar de pé. Então eu ouvi a voz dizer assim: homem mortal, eu tô te mandando agora lá pro povo de Israel. Esse povo se revoltou contra mim. Esse povo se virou contra mim. E eles ainda continuam rebeldes. Assim como os antepassados deles foram, eles também continuam rebeldes. Ah, Ezequiel, eles são teimosos. Eles não me respeitam. E eu estou mandando você para que você diga a eles o que eu te mandar dizer. Se derem atenção a você, ou se não derem, não me importa, Ezequiel. Mas uma coisa eu te digo. Eles vão ter certeza que houve entre eles, aqui na Babilônia, um profeta meu. Ainda que eles não acreditem em você. Lembra, gente, que extraordinário? Não há ninguém na Babilônia. Lembra que era só Jeremias? O profeta solitário, né? Daniel tá na Babilônia, tudo bem, mas ele tá limitado à corte, né? Mas não havia ninguém do povo na Babilônia. Ninguém, nenhum profeta de Deus pro povo na Babilônia. Só profeta falso, né? Só gente falando mentiras. E só Jeremias ali mandando seus rolos, coitados, seus livros ali pra lerem, né? Então agora Deus fala, ninguém vai poder dizer que eu não deixei profeta na Babilônia. Contra mim isso não vão poder falar. Eles podem não acreditar em você, Ezequiel. Eles podem não te ouvir, Ezequiel, assim como não ouvem Jeremias. Mas que eles nunca vão poder alegar que eu não deixei profeta para avisar. Eles não vão poder falar isso. Aí no versículo 6 Deus diz, mas você, homem mortal, você é só um homem mortal. Você não é nada demais não, você é só um homem mortal. Você não precisa ter medo deles não, tá bom? E você não vai precisar ficar com medo do que eles vão te dizer, porque eles vão dizer coisas assustadoras para você. Saiba que eles vão te desafiar, viu? E eles vão te desprezar, assim como já desprezam Jeremias. Mas mesmo assim eu te digo, não tenha medo deles. Eu sei que você vai viver no meio deles como se vive no meio de escorpiões. É isso que vai ser, Ezequiel. Mas não tenha medo deles, não. Não tenha medo de qualquer coisa que eles te disserem, tá bom? Diga para eles, Ezequiel, tudo o que eu te mandar dizer. E se eles derem atenção, se eles não derem atenção, fica tranquilo, lembra que eles são teimosos. Lembra que eles são cabeça dura e não me ouvem, tá? Aí no versículo 8 Deus diz para ele, homem mortal, né? Várias vezes Deus fala, homem mortal, homem mortal, homem mortal, né? Preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja você um teimoso também. Me escute, Ezequiel. Eu vou te dar agora uma coisa para você comer. Como que eu te der? Aí então Ezequiel fala que viu na mão desse ser, desse homem, um rolo. Então ele foi, pegou o rolo e desenrolou o rolo. Quando ele desenrolou o rolo, tinha coisa escrita dos dois lados. Gente, era muito difícil escrever dos dois lados de um rolo. Você só escrevia de um lado, era muito difícil. Mas tinha escrito dos dois lados do rolo, tá? É algo assim que era muito difícil de ser feito, tá? Isso ia estragar o papel, não se fazia isso, escrever dos dois lados. Para mostrar o quão mais extraordinário é isso, porque estava escrito dos dois lados, né? E não estragou o papel. Tinha coisa escrita dos dois lados. E ele diz o que estava escrito. Ele falou, eu observei que o que estava escrito naquele papel eram gritos de dor, eram gritos de lamento, eram gemidos. Aí agora a gente vai para Ezequiel 3.
Então diz assim: Deus então me disse: homem mortal, agora coma esse rolo. E depois vá e fale para o povo de Israel o que eu te mandar falar. Então imediatamente eu abri minha boca e ele me deu o rolo para eu comer. E ele disse assim para mim: homem mortal, come esse rolo que eu estou lhe dando e enche o seu estômago com ele, come ele todo. E eu comi. E ele era doce como mel. Então Deus disse para mim: homem mortal, vai e diga ao povo de Israel o que eu te mandar dizer. Eu não estou enviando você para uma nação que fala uma língua estrangeira difícil. Eu estou te enviando para o povo que fala a tua própria língua, Ezequiel. Então, não vai ser difícil falar com eles. Se eu enviasse você para grandes nações que falam línguas diferentes da sua, né? Se você fosse enviado para nações que você não vai entender o que eles vão dizer, eles iam prestar mais atenção em você do que esse povo aqui, viu, Ezequiel? Saiba disso. Saiba que você vai falar com esse povo. Eles vão entender o que você está falando, é a mesma língua. Mas se você estivesse falando para um estrangeiro que fala uma língua diferente, ele ia te ouvir mais. Já vá sabendo disso, Ezequiel. Então, aqui no versículo 7, Deus diz: porém, o povo de Israel não vai dar atenção para você, Ezequiel. Porque eles não querem me ouvir. Eles não querem saber o que eu, Deus, tenho para falar. Porque todos eles são teimosos. Eles são rebeldes, Ezequiel. Mas agora eu vou tornar você mais teimoso ainda do que eles. Você vai ser mais duro ainda do que eles. Você vai resistir a eles, Ezequiel. Eu vou fazer com que você fique tão forte, Ezequiel, como uma rocha. Você vai ser duro como um diamante, Ezequiel. Ninguém vai conseguir te derrubar. Você vai cumprir o meu chamado. Por isso eu te digo, não tenha medo. Gente, ele estava morrendo de medo, né? O tanto de vezes que Deus fala para ele não ter medo, você já tem ideia que ele está com medo. O tanto de vezes que Deus fala, homem mortal, né? É no sentido de, ele deve ter pensado, acredito eu, né? Jesus, como eu vou fazer isso? Meu Deus, quem sou eu? Ai, meu Deus. Ai, Senhor, ninguém vai me ouvir. Ai, meu Deus, quem sou eu para falar com esse povo, né? E Deus está dizendo, eu sei que você é um homem mortal, mas eu te escolhi. Não adianta você ficar me lembrando que você é um homem mortal. Eu sei que você é um homem mortal e é por isso que eu te escolhi. Né? Que lindo, né? Você vê assim, o impacto desse homem tá impactado. Esse homem tá falando, eu não posso. Jesus, como eu vou fazer isso? Eu sou só um mortal. Meu Deus, como que eu vou falar isso? Quem sou eu para falar isso? E Deus fala, eu sei que você é um mortal. Fica tranquilo. Então aqui Deus fala, você vai ser forte como uma rocha, Ezequiel. Você vai ser duro como um diamante. Por isso eu te garanto, não tenha medo deles. Não fica assustado com esses rebeldes aí, não. Aí Deus continuou dizendo para Ezequiel, homem mortal, preste bem atenção e lembre de tudo que eu estou te falando. E depois, então, você vai e fala lá com seus patrícios, fala lá com o povo, né? Fala com o povo que está aí no cativeiro. E diga para eles que eu, Deus, o Deus deles, é que estou falando. E se eles prestarem atenção, ou se eles não prestarem atenção no que você disser, Ezequiel, tudo bem, mas vai, Ezequiel. Aí no versículo 12 diz, então o Espírito de Deus me levou lá para o alto. Nesse momento, o Espírito de Deus levou Ezequiel lá para o alto. E ele ouviu atrás dele uma voz bem forte como um trovão. E a voz gritava para ele, né? Para ele não, gritava ali atrás dele. Louvem nos altos céus a glória de Deus. Então no versículo 13, Ezequiel fala. Eu ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar, ficava batendo. E também eu ouvi o barulho das rodas, era tão forte como de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou. O Espírito de Deus me levou dali naquele momento. Eu fiquei zangado.
eu fiquei cheio de amargura. Então eu fui até Tel Aviv, né? Lá na beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. E ali eu não consegui fazer nada, eu fiquei paralisado por 7 dias. Eu estava tão espantado com tudo que eu havia visto, com tudo que eu havia ouvido, que eu não consegui me mover, não consegui me mexer, eu fiquei parado no rio 7 dias. Aí então, no versículo 16, Ezequiel fala: depois dos 7 dias, Deus voltou e falou comigo. E Deus falou para mim: homem mortal, eu estou pondo você como vigia para a nação Israel. É você quem vai entregar o aviso que eu der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar Ezequiel que esse homem mau vai morrer por causa dos pecados dele, para que ele tenha tempo de salvar a vida dele, ele vai morrer como pecador. E você vai ser responsável pela vida dele, Ezequiel. Porque eu te mandei ir lá pregar e você não foi. Você é vigia desse povo, Ezequiel. Você tem... Meu Deus, imagina Ezequiel ouvindo isso, né? Responsabilidade. Você é responsável sobre esse povo, Ezequiel. Se eu te mandar e falar para uma pessoa, para ela se converter dos seus maus caminhos e crer em mim, e ela morrer em pecado, a culpa vai ser tua, Ezequiel. Você tem que ir lá, Ezequiel, pregar. Vá lá falar. Se você avisar um homem mau, Ezequiel, e ele não deixar de pecar, mas você avisou, ele vai morrer no pecado dele. Mas você não vai ter culpa, Ezequiel. Você não vai morrer, porque você fez sua parte. Tem um momento na minha vida, né? Teve uma vez na minha vida que eu tava tomando café. Quando eu tava tomando café, eu tive uma visão. Tem uma pessoa que tava no hospital, e uma pessoa bem próxima minha, e ela tava no hospital, e ela sempre saía do hospital. E eu tava tomando meu café, eu tive uma visão, e eu vi que ela morria no hospital. Aí nessa visão que eu tive, eu tomando café, foi uma visão mesmo, de olho aberto, gente. Eu vi assim, a maca, ela tava na maca, e era um brilho tão divino, era um brilho extraordinário. E ela estava muito feliz, com uma roupa branca na maca. E eu olhei assim aquela cena, fiquei parada olhando. Aí veio uma voz no meu ouvido. Falou: ainda dá tempo dela ser salva. Você vai ter que ir lá no hospital e pregar para ela sobre salvação. Mas você não vai falar sobre cura, porque ela não vai ser curada. Ela vai morrer nesse hospital. Mas eu quero que você diga que eu sei os pecados dela. E Satanás está querendo a alma dela. Mas eu a aceito. Mas ela tem que se arrepender. Ela tem que se voltar a mim e crer. Gente, sério, veio isso pra mim. Aí falou: fale pra ela que ela não vai ser salva. Que ela não vai ser salva. Pergunta pra ela se ela crê em Satanás e em mim. E que a gente vai disputar a alma dela. E ela vai decidir com quem ela vai querer que a alma dela fique. Meu Deus, quando eu ouvi isso daí, eu falei: eu não vou não. Eu não queria ir, gente. Meu Deus, como que eu vou pra um hospital falar que a pessoa vai morrer? Eu falei: não vou não. Aí eu falei pra uma amiga minha. Eu falei: Deus me deu essa visão, essa pessoa tá lá no hospital. A pessoa tava boa, gente, nem tava ruim assim. Eu falei: gente do céu, Deus me mandou fazer isso. Eu falei: como que eu vou fazer? Aí a pessoa falou assim pra mim: olha, se Deus te manda falar para uma pessoa que ela pode ser salva e você não fala, e ela morrer em pecado, você vai responder por essa alma. Eu falei: Senhor amado, Jesus, sério, gente. Aí eu falei: tem que ir. Aí eu fui lá pro hospital. No primeiro dia que eu fui lá pro hospital, né, eu subi. Quando eu subi, eu não consegui falar com a pessoa. Subiu junto comigo um espírita. E eu não conseguia falar com a pessoa. Eu falei: meu pai do céu. Aí a pessoa me atrapalhava. Eu tentando falar, a pessoa me atrapalhava. Aí então eu cheguei na minha mãe. Minha mãe, ela conhece, né, assim, a intimidade que eu tenho e tal. E eu falei pra ela, foi bem rápido: mãe, é isso, isso, isso. Essa pessoa vai morrer e eu preciso falar. Eu preciso falar, porque senão vai ser cobrado de mim, eu preciso falar. Aí minha mãe falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou com você. Vamos subir nós duas. Só que eu vou ficar do lado de fora, eu não quero ouvir você falar isso. Eu falei: tudo bem. Aí tinham 2 visitas por dia. Ela subiu comigo, minha mãe. Ela ficou do lado de fora e eu falei com essa pessoa. Gente do céu, que coisa
sinistra. Que coisa sinistra, eu falei. Aí eu falei assim, você acredita no céu? Ela falou, acredito. Você acredita no inferno? Ela falou, acredito. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Satanás? Acredito. Eu falei assim, pois eu digo que hoje a tua alma está na mão de Satanás. Mas Deus quer você. Ele conhece os teus pecados. Gente, a pessoa começou a chorar. Até me arrepia, a pessoa começou a chorar. Eu falei, Deus quer te salvar. Mas você tem que crer. Você tem que se arrepender. Você crê nele. Você quer ser salva. Aí ela falou, quero. Eu falei, então repete comigo o que eu disser. E eu comecei a falar, gente. Ai, Jesus. Foi extraordinário. Nunca vou esquecer na minha vida. Aí eu comecei a falar, ela começou a repetir. Aí então ela fechou o olho. Eu falei assim, amém. Você está salva. Continue crendo até o fim. E, gente, o olhar dela mudou. Eu nunca vou esquecer. Havia um brilho diferente naquele olhar. Aí ela foi e falou assim pra mim, Bruna, eu tô cansada. Eu falei, falta pouco. Já tá chegando a hora. Falta muito pouco. Em 3 dias, ela morreu. Vocês acreditam? Em 3 dias, gente. É muito sério isso. É muito sério. Deus mandar a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. É muito sério. Muito sério. Então, no versículo 20, diz aqui, se um homem direito, Ezequiel, começar a fazer o mal, e eu o puser em uma situação perigosa, e ele morrer se você não o avisar, ele vai morrer por causa dos pecados dele, mas você também vai ser cobrado, porque você não avisou ele, e eu mandei você avisar. Você vai ser responsável pela morte dele, Ezequiel. Aí no versículo 21 diz, se você avisar um homem direito para que ele não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então esse homem vai ficar vivo e você também vai ser salvo, Ezequiel. Então no versículo 22 diz, então eu senti a presença poderosa de Deus. E eu ouvi Deus dizer assim para mim, Ezequiel falou, levanta-se, Ezequiel, e vá até o vale, que eu vou falar por você ali. Então eu levantei. Eu levantei e fui lá para o vale. E lá eu vi a glória de Deus, como eu tinha visto antes, lá na beira do rio Quebar. E eu caí de novo com meu rosto em terra. Mas o Espírito de Deus entrou em mim mais uma vez e me pôs de pé. E Deus me disse, vá para a tua casa, Ezequiel, e se feche dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Eu vou paralisar a sua língua, Ezequiel, e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a tua fala, aí você vai dizer para o povo o que eu te mandar dizer. Alguns vão te ouvir, Ezequiel, mas outros não. Mas saiba que esse povo é um povo rebelde, Ezequiel. Você vê que Ezequiel estava com muito medo, né? Ezequiel estava com muito medo, Ezequiel estava apavorado. Ezequiel estava, meu Deus, como eu vou fazer isso? Meu Deus, como eu vou fazer isso? Então Deus dá uma prova, assim, de que ele tem que fazer. Deus torna ele mudo. Deus torna ele mudo, manda ele se amarrar e assim ele ficar até Deus devolver a voz para ele. Depois disso, né, de Deus ter feito isso, deixar ele mudo e ele amarrado na casa, fechado, né, ele fala, não, eu vou obedecer, eu vou cumprir, eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Deus está me mandando ir, eu vou. Jesus, fazer o quê? Não tem para onde ir, não tem para onde correr, eu tenho que fazer, né? Então, amém, gente. A gente termina a nossa aula hoje. Glória a Deus, foi 1h e 40 minutos de aula, não foi tanto tempo não, glória a Deus. E deu pra gente estudar 3 capítulos aí do livro de Ezequiel. Então, amém, gente. Glória a Deus. Conhecemos aí esse personagem novo, né? Essa nova pessoa aí, Ezequiel, esse novo profeta, né? Espero que vocês estejam empolgados, como eu tô empolgada para conhecer mais sobre Ezequiel, tá? Como eu disse, né? Muita gente chama o livro de Apocalipse de o livro mais ezequiélico que existe da Bíblia, porque traz muito Ezequiel no Apocalipse, tá? Se você quiser dar uma conferida na aula de hoje, né? Ó, Ezequiel 1 é retratado em Apocalipse 4. Ezequiel 2 e 3 é retratado em Apocalipse 10.
tá? Então, é bastante retratado ali em Apocalipse esse livro de Ezequiel, gente. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Maria, Miriam, Carlos, Francisco, Isa, vocês têm alguma dúvida? Carlos, eu espero que você tenha gostado da aula, viu? Eu espero que você volte mais vezes. Seja muito bem-vindo. Hoje é a nossa aula 648. Você consegue assistir as 647 aulas que já passou pelo YouTube. E eu espero de coração que você tenha gostado. Amém. Glória a Deus, Carlos. Que bom que você gostou. Espero que você volte mais vezes, viu? Porque o estudo da palavra tem transformado minha vida e eu fico muito feliz, assim, que mais pessoas entrem para que a vida dessas pessoas também seja transformada, como tem sido a minha. Amém. Amém. Alguém tem alguma dúvida? Isa, Carlos, Miriam, Maria, Francisco, vocês têm alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom, gente? Amém. Deus abençoe a todos.